Em 1925, Florence Scovel Shinn, renomada metafísica e autora, recebe um pedido de socorro que a impacta profundamente. Uma mãe que chamaremos de Antônia, com 3 filhos para criar, está à beira do desespero. Há apenas 6 dias de perder o lar que construiu com tanto suor. Uma dívida gigantesca paira sobre sua cabeça. Uma quantia equivalente a R$1 milhão nos dias de hoje. Antônia já tentou de tudo. Bateu em todas as portas. Implorou por ajuda. Mas os empréstimos foram negados. A família, mesmo querendo ajudar, não tem condições financeiras. A execução da hipoteca é iminente. Mas nos 21 dias seguintes, algo extraordinário acontece. Algo que desafia as crenças de Antônia sobre dinheiro, sobre a força da manifestação e sobre os limites do que é possível. E tudo começa com uma simples frase. Um decreto poderoso de apenas 9 palavras, ensinado por Florence. 9 palavras que desafiam a lógica. Palavras que você vai descobrir nos próximos minutos. Prepare-se para conhecer a história por trás da história. A parte que Florence só confidenciou em seu diário pessoal. Porque o decreto, por si só, não surtiu efeito nos primeiros 13 dias. Antônia repetia as palavras com fervor. Mas a ameaça da hipoteca pairava como uma sombra. As ligações dos credores eram constantes. E a data fatídica se aproximava implacavelmente. No entanto, no 14º dia, um evento inacreditável acontece. Algo que nem mesmo Florence esperava. Revelaremos esse momento crucial em breve. Mas antes, é fundamental entender por que você pode estar enfrentando dificuldades financeiras. E a resposta não está na falta de oportunidades, nem na instabilidade econômica. A raiz do problema é muito mais profunda. É algo que Florence Scovel Shinn identificou como o veneno silencioso da palavra. Uma força oculta que molda nossa realidade financeira. A dor de Antônia não era apenas pela iminente perda da casa. Era uma dor que a consumia por dentro. Era a vergonha de encarar seus filhos, de sentir que havia falhado em protegê-los. Era a sensação de fracasso diante da aparente prosperidade alheia. Antônia tinha fé, rezava com fervor, visualizava seus sonhos. Mas o dinheiro simplesmente não chegava. E o mais cruel era que, quanto mais ela se esforçava, mais as portas se fechavam. Florence então explica. Você está emitindo palavras de escassez, disfarçadas de fé. Você diz, eu preciso, quando deveria dizer, eu tenho. Você pede, quando deveria agradecer. Sua própria boca está erguendo grades invisíveis que te aprisionam na pobreza. Você está decretando sua própria miséria, sem sequer perceber. Florence, com sua sabedoria e compaixão, olha nos olhos de Antônia e diz algo que muda tudo. Escute com atenção o que vou te dizer agora. O universo não responde ao seu pedido. Ele responde ao seu decreto. Pedido é energia de carência. Decreto é energia de posse. Quando você pede R$1 milhão, está gritando para o universo, eu não tenho. Quando você decreta R$1 milhão, está afirmando com convicção, isto já é meu. O universo não questiona decretos. Ele apenas obedece. Mas atenção, existe um detalhe fundamental. O decreto precisa ser proferido de uma forma muito específica, com palavras precisas, na ordem correta, e com um estado de consciência alinhado com o seu desejo. Se você falhar em algum desses aspectos, estará apenas movendo os lábios. É neste momento que Florence anota em um pedaço de papel as 9 palavras que Antônia deveria repetir 3 vezes ao dia, durante 21 dias. Antes de revelar o decreto, preciso te preparar para o que está por vir.
Porque, ao proferir essas palavras pela primeira vez, algo incrível vai acontecer dentro de você. Florence chamava esse fenômeno de o despertar da célula adormecida. Ela descobriu que existe uma parte do seu ser espiritual que está em estado de dormência. Essa parte é a responsável por manifestar abundância em sua vida. Mas, na maioria das pessoas, essa parte está desligada, anestesiada, adormecida há anos. E esse decreto específico tem o poder de ressuscitar essa célula. Mas, quando ela desperta, os primeiros dias podem ser caóticos. É como quando você passa muito tempo no escuro e alguém acende a luz. Dói. Você quer fechar os olhos, voltar para a escuridão. E foi exatamente isso que aconteceu com Antônia nos primeiros 13 dias. Ela estava passando pelo processo de despertar e quase desistiu no 10º dia. No 10º dia, Antônia liga para Florence em prantos. Eu estou fazendo tudo certo, repetindo o decreto 3 vezes ao dia. Mas nada acontece. Pior, recebi mais uma conta. Meu filho está doente. Parece que tudo está piorando. Florence responde com uma calma inabalável. Perfeito! Isso significa que está funcionando. Antônia, completamente confusa, questiona. Como assim funcionando? Estou pior do que antes. E Florence explica algo que poucos mestres espirituais se atrevem a revelar. O decreto não te concede o que você deseja instantaneamente. Primeiro, ele precisa arrancar de você tudo o que está bloqueando o seu caminho. É como uma cirurgia espiritual. Antes da cura vem a limpeza. E a limpeza dói. Você está no meio da limpeza agora. Se você parar no 10º dia, vai ficar com a ferida aberta. Mas, se perseverar até o 11º dia, você vai experimentar o milagre. Antônia, hesitante, decide confiar e continua. No 14º dia, Antônia acorda com uma sensação diferente, uma paz inexplicável. Como se uma guerra interna tivesse chegado ao fim. Ela repete o decreto pela manhã. E pela primeira vez em 2 semanas, as palavras fluem de forma diferente. Não é mais um esforço. É uma verdade. Como se ela finalmente acreditasse no que estava dizendo. Naquele mesmo dia, às 3 da tarde, o telefone toca. Era o advogado de uma cidade vizinha. Senhora Antônia, represento um cliente que deseja fazer uma proposta incomum. Seu falecido tio, que a senhora nunca conheceu, deixou uma cláusula em seu testamento. Ele especificou que parte de seu espólio deveria ser destinada à senhora. O valor é de R$500 mil. Antônia quase desmaia. R$500 mil. Metade da dívida. Ela liga imediatamente para Florence. Florence apenas sorri e diz: aguarde. Ainda faltam 7 dias. O decreto que Florence ensinou para Antônia tem 9 palavras. Mas antes de revelá-las, preciso te contar o que aconteceu do 15º ao 21º dia. Porque a história não termina nos R$500 mil. Ela apenas começou. No 16º dia, Antônia recebe a ligação de um antigo cliente. Um empresário que ela havia ajudado anos atrás com consultoria financeira. Ele estava abrindo uma nova empresa e queria convidá-la para ser sócia. Investimento inicial por parte dele. Lucros divididos. Antônia aceita. No 18º dia, ela recebe uma carta do banco. Um erro no cálculo da dívida. Eles haviam cobrado juros indevidos por 5 anos. Reembolso de R$100 mil. No 20º dia, a casa ao lado da dela é vendida. O novo vizinho é um investidor. Ao conhecer Antônia, ele oferece comprar sua hipoteca pelo valor devido e refinanciar com juros 0. No 21º dia,
Antônia faz as contas. Em apenas 3 semanas, ela havia recebido não R$1 milhão, mas R$1.370.000. E a empresa que estava começando tinha o potencial de render muito mais. Florence anota em seu diário. Antônia manifestou 37% a mais do que decretou. Isso acontece quando a pessoa ultrapassa a barreira do 13º dia. O universo não te dá apenas o que você pede. Ele te inunda. Porque você provou que pode receber. Você passou no teste da dúvida. No teste da impaciência. No teste do caos. E quando você passa nesses 3 testes, o universo te promove. Você sai do nível de mendigo espiritual e ascende ao nível de herdeiro legítimo. E aí, meu amigo, as comportas se abrem. E foi exatamente isso que Florence testemunhou na vida de Antônia. Uma transformação que desafiou todas as suas expectativas. Agora sim, as 9 palavras. Mas antes de falar, preciso que você entenda uma coisa. Essas palavras não são mágicas. Elas são científicas. Florence descobriu que certas combinações de palavras em português têm frequências vibracionais específicas. Essas frequências ativam áreas adormecidas do seu campo energético. E essas áreas, quando ativadas, funcionam como ímãs, não ímãs físicos, ímãs quânticos. Elas começam a atrair situações, pessoas, oportunidades que estão em ressonância com a frequência que você está emitindo. Mas tem um detalhe técnico. As palavras precisam ser ditas em voz alta. Não adianta pensar, não adianta sussurrar. Precisa sair da sua boca com som. Porque som é vibração física. E vibração física altera a matéria. Antônia aprendeu isso. E por 21 dias, toda manhã, ao acordar, toda tarde às 3, toda noite, antes de dormir, ela pronunciava as 9 palavras, em voz alta, com convicção, como se fosse uma ordem, não um pedido. As 9 palavras são estas. Eu agradeço pela circulação divina de R$1 milhão. Simples assim. 9 palavras. Mas cada uma com um propósito. Eu. Identificação. Você está assumindo a autoria. Você não está pedindo para outra pessoa. Você é o canal. Agradeço. Tempo presente. Gratidão antecipada. Você agradece antes de receber. Porque você já recebeu no plano espiritual. Pela conexão. Você está conectando sua gratidão com algo específico. Circulação. A palavra mais poderosa do decreto. Não é criação. Não é atração. É circulação. Porque o dinheiro já existe. Você não está criando dinheiro novo. Você está abrindo o canal para que o dinheiro que já está circulando no universo circule através de você. Divina, você tira o ego da jogada. Não é circulação controlada por você. É circulação guiada pela inteligência do cosmos. De especificidade. R$1 milhão. O número exato. Florence descobriu que o universo responde a números específicos mais rápido do que a pedidos vagos. Agora escuta isso. Você pode trocar R$1 milhão por qualquer valor que você precisa. Pode ser 10 mil, pode ser 500 mil, pode ser 5 milhões. O decreto funciona. Mas tem 3 condições inegociáveis. Primeira, você precisa decretar 3 vezes ao dia. Manhã, tarde, noite, segunda. Você precisa decretar em voz alta. Nada de ficar só pensando. Terceira, você precisa decretar por 21 dias, sem pular. Um dia, se pular, volta pro dia 1. Por quê? Porque demora 21 dias para reprogramar o subconsciente.
Seu subconsciente tem anos de condicionamento de escassez. Ele não vai mudar em 3 dias. Ele precisa ouvir o novo comando repetidamente por 3 semanas. E aí, no dia 22, você vai acordar diferente. Eu garanto. Não porque eu estou prometendo milagre, mas porque centenas de pessoas já testaram isso. E funciona, sempre. Quando você segue as 3 condições, Antônia fez exatamente isso. 3 vezes ao dia. Em voz alta, por 21 dias. E o 1 milhão veio. Mas o mais importante não foi o 1 milhão. Foi quem ela se tornou no processo. No dia 21, Florence perguntou para ela: Antônia, você ainda tem medo de perder tudo? E Antônia respondeu algo profundo. Não, porque agora eu sei a verdade. Dinheiro não vem de bancos, não vem de emprego, não vem de herança. Dinheiro vem da minha boca. Eu sou a fonte, e fonte não seca. Florence sorriu. Você entendeu o jogo. Agora você é livre. Florence ensinou esse decreto para dezenas de pessoas nos anos seguintes, cada uma com uma história diferente. Mas o padrão era sempre o mesmo. Primeiros 7 dias, dúvida e frustração. Dias 8 a 13, caos aparente. Dia 14, o primeiro milagre pequeno. Dias 15 a 21, avalanche de manifestações. E Florence anotava tudo. Ela queria entender por que funcionava. E descobriu algo que mudou sua compreensão sobre tudo. O decreto não estava trazendo dinheiro novo. Ele estava removendo os bloqueios invisíveis que impediam o dinheiro de chegar. Esse é o segredo. Você já é abundante. Mas tem bloqueios, crenças, medos, palavras erradas repetidas por anos. E esses bloqueios formam uma parede invisível. O dinheiro quer chegar até você, mas a parede não deixa. E o decreto é o martelo que quebra a parede, pedra por pedra, palavra por palavra, dia por dia, até que no dia 21, a parede cai e o dinheiro que estava esperando do outro lado invade sua vida como uma inundação. Então, me escuta com atenção agora. Se você está vendo esse vídeo hoje, não é coincidência. Florence dizia: não existem acidentes espirituais. Se uma informação chegou até você, é porque você está pronto, ou quase pronto. E esse decreto chegou até você agora, porque é o momento certo. Mas tem uma coisa que você precisa saber. A informação sem ação é apenas entretenimento. Você pode assistir esse vídeo, achar interessante e não fazer nada. E aí você vai continuar exatamente onde está. Ou você pode tomar uma decisão diferente. Você pode começar hoje. Repetir o decreto 3 vezes hoje. E amanhã. E depois de amanhã. Por 21 dias. E ver o que acontece. Eu não estou pedindo que você acredite em mim. Estou pedindo que você teste. Teste por 21 dias. Você tem 21 dias para investir na sua transformação financeira? Se sim, comece hoje. Florence escreveu em 1928. A maior tragédia não é a pessoa que tenta e falha. É a pessoa que nunca tenta. Porque tem medo de parecer tola. Essa pessoa morre com o decreto na garganta. E leva o milagre não manifestado para o túmulo. Não seja essa pessoa. Seja a Antônia, que estava há 6 dias de perder tudo, mas decidiu confiar, decretar, persistir e transformar o impossível em inevitável. Mas antes de você começar, preciso te contar sobre outros 3 casos documentados, porque você precisa ver o padrão. Em 1926, um homem chamado Ricardo procurou Florence. Ele tinha perdido tudo na bolsa. Casa hipotecada, família morando com parentes, orgulho destruído. Florence ensinou o mesmo decreto. Eu agradeço pela circulação divina de $50.000.
Ricardo era cético, mas estava desesperado. Fez durante 21 dias. No dia 17, recebeu uma proposta de sociedade em um negócio que nem sabia que existia. No dia 21, o contrato estava assinado. Investimento de $80 mil, 60% a mais do que ele tinha decretado. 2 anos depois, esse negócio tinha feito dele milionário. Florence anotou. Ricardo não manifestou dinheiro. Ele manifestou o caminho. E o caminho trouxe muito mais do que ele pediu. Em 1927, uma viúva chamada Helena estava com 3 filhos pequenos, sem pensão. Sem emprego, sem esperança. Florence ensinou o decreto. Eu agradeço pela circulação divina de $20 mil. Helena fez, religiosamente, 3 vezes ao dia, por 21 dias. No dia 9, nada tinha acontecido. Ela ligou para Florence chorando. Eu não aguento mais. Florence disse, continue. No dia 15, Helena recebeu uma carta. Uma antiga amiga de escola que tinha se tornado escritora famosa estava procurando alguém para cuidar de sua correspondência e agenda. Salário generoso. Trabalho remoto. Margaret aceitou. 3 meses depois, essa amiga a indicou para outras pessoas. Margaret virou assistente executiva de 5 escritores. Renda mensal, $4 mil. Em 1 ano, tinha feito 48 mil. Mais que o dobro do decreto. Florence escreveu. Margaret decretou 20 mil. Mas o universo viu potencial para muito mais. E entregou. Em 1929, meses antes da grande crise, um empresário chamado Henrique estava à beira da falência. Dívidas de $300 mil. Negócio afundando. Funcionários sem salário. Florence ensinou o decreto. Eu agradeço pela circulação divina de $300 mil. Henrique era pragmático. Não acreditava em coisas espirituais. Mas Florence disse, você não precisa acreditar, só precisa fazer. Henrique fez durante 21 dias. No dia 11, recebeu uma proposta absurda. Um competidor queria comprar parte do negócio dele. O negócio que estava falindo, por $200 mil. Henrique aceitou. Com o dinheiro, pagou as dívidas mais urgentes. No dia 18, outro investidor apareceu. Queria entrar como sócio. Mais 150 mil. No dia 21, Henrique tinha não só quitado as dívidas, mas reestruturado a empresa. 6 meses depois, quando a crise de 1929 explodiu e destruiu milhares de empresas, a dele estava forte, protegida, próspera. Florence anotou. Henrique manifestou exatamente o valor decretado, mas, mais importante, ele manifestou a proteção. O decreto não só trouxe o dinheiro, blindou ele da catástrofe que vinha. Agora, eu preciso te falar sobre os 5 erros fatais, porque muita gente faz o decreto errado, e aí reclama que não funciona. Primeiro erro, decretar com dúvida na voz. Seu tom de voz carrega frequência. Se você fala as palavras certas, mas com tom de dúvida. O universo recebe mensagem dupla, e mensagem dupla anula o decreto. Florence ensinou. Fale como se fosse verdade absoluta, não como se fosse esperança. Segundo erro, pular um dia, mesmo que seja domingo, mesmo que você esteja doente, mesmo que esteja viajando. Se você pular um dia, o ciclo quebra e você precisa voltar para o dia 1. Por quê? Porque a reprogramação do subconsciente exige continuidade. É como antibiótico. Se você para no meio, a bactéria volta mais forte. Terceiro erro, decretar e depois falar palavras de escassez. Você decreta de manhã
E de tarde fica reclamando que está duro, que não tem dinheiro, que está difícil. Cada palavra de escassez é um voto contra o decreto. Florence dizia: cuide da sua boca o dia inteiro, não só nos 3 momentos do decreto. 4º erro: contar o decreto para pessoas céticas. Isso é veneno. Quando você conta, a pessoa cética joga dúvida energética em cima do seu processo. E dúvida externa contamina. Florence ensinava: guarde segredo por 21 dias. Não conte para ninguém, nem para a família, nem para amigos. Segredo é proteção. 5º erro: desistir antes do dia 21 porque parece que não está funcionando. Esse é o erro mais comum. A pessoa faz 10 dias, não vê resultado, desiste e perde tudo. Florence documentou dezenas de casos assim. Pessoas que pararam no dia 12, no dia 15, no dia 19 e nada se manifestou. Porque o decreto precisa completar o ciclo. É como gravidez. Não adianta interromper no 8º mês e esperar que a criança nasça. Você precisa dos 9 meses completos. No caso do decreto, são 21 dias completos. Não 20, não 19, 21. Agora deixa eu te contar os 7 sinais de que o decreto está funcionando. Mesmo quando parece que não está. Primeiro sinal: sonhos intensos, principalmente entre os dias 3 e 7. Você vai sonhar com dinheiro, ou com situações estranhas, ou com pessoas do passado. Isso é o subconsciente se reorganizando. Segundo sinal: irritação inexplicável. Entre os dias 5 e 9, você pode ficar irritado sem motivo. É a resistência interna sendo quebrada. Florence chamava de a rebelião do ego. Terceiro sinal: sincronicidades numéricas. Você começa a ver números repetidos. 11, 11. 22, 22. Ou o valor que você está decretando aparece em lugares aleatórios. Isso é o universo confirmando que está ouvindo. Quarto sinal: vontade súbita de organizar coisas, limpar armários, organizar documentos, arrumar a casa. Isso é o espaço físico se preparando para receber. Florence dizia: quando você organiza o exterior, o universo organiza o interior. Quinto sinal: pessoas do passado voltam. Entre os dias 10 e 14, é comum pessoas antigas aparecerem. Ex-colegas, antigos clientes, parentes distantes. Essas pessoas são portais. Elas podem trazer oportunidades ou apenas ser teste. Mas elas vêm. Sexto sinal: calmaria estranha. Entre os dias 15 e 18, você pode sentir uma paz profunda, como se soubesse que está tudo certo, mesmo sem ter visto o resultado físico ainda. Isso é fé verdadeira se instalando. Sétimo sinal: oportunidades inesperadas. A partir do dia 14, começam a aparecer coisas, convites, propostas, ideias, encontros casuais. Essas são as manifestações começando a tomar forma física. Florence ensinava: preste atenção nos sinais. Eles confirmam que o invisível está se movendo. Tem uma técnica complementar que Florence ensinou para Antônia. Uma técnica que acelera o processo. É simples. Toda manhã, antes de decretar, pegue um copo de água. Segure o copo com as 2 mãos. Olhe para a água e diga mentalmente: esta água carrega meu decreto. Aí você decreta as 9 palavras em voz alta, olhando para a água. E depois bebe a água. Toda, de uma vez. Por quê? Florence descobriu que a água tem memória. Ela absorve frequência. Quando você decreta olhando para a água fica impregnada com a vibração do decreto. E quando você bebe, essa vibração entra no seu corpo celular. 60% do seu corpo é água. Então você está literalmente bebendo o decreto.
Ele entra nas suas células e de dentro para fora começa a transformar você. Antônia fez isso todos os 21 dias. E ela jurava que foi isso que fez a diferença. Florence testou com outras pessoas. Resultados eram 40% mais rápidos com a água. Então ela passou a ensinar como técnica obrigatória. Agora me deixa te contar a história de alguém que desistiu. Porque você precisa ver o que acontece quando você para antes do dia 21. Em 1928, um homem chamado Roberto procurou Florence. Ele estava endividado. $50 mil. Florence ensinou o decreto. Roberto começou. Dia 1, dia 2, dia 3. Tudo normal. Dia 10, ele começou a duvidar. Nada estava acontecendo. Dia 15, ele ligou para Florence frustrado. Isso não funciona. Florence disse. Faltam 6 dias, continue. Roberto continuou. Dia 16, 17, 18. No dia 19, ele parou. Desistiu. Disse que era bobagem. 2 dias depois, no dia 21, que seria o dia dele, um antigo parceiro de negócios tentou ligar para ele. 3 vezes. Roberto não atendeu porque estava deprimido. Esse parceiro tinha uma proposta. Uma sociedade que renderia exatamente $52 mil de entrada. O parceiro tentou mais 2 vezes. Roberto não respondeu. O parceiro desistiu. Fez a sociedade com outra pessoa. Roberto descobriu isso 3 semanas depois. E entrou em depressão profunda. Florence anotou no diário. Robert parou no dia 19. A manifestação tentou chegar no dia 21, mas ele tinha desligado o receptor. O decreto havia funcionado. Mas ele não estava mais na frequência para receber. Trágico. Florence dizia, o decreto funciona sempre. Mas ele exige lealdade. 21 dias de lealdade. Se você não consegue dar 21 dias, não comece. Porque começar e parar é pior do que nunca ter começado. Você abre um portal energético. E se abandonar esse portal aberto, coisas podem entrar por ele. Então seja sério. Ou faz os 21 dias completos, ou não faz nada. Não existe meio termo. Antônia entendeu isso. Sebastião entendeu. Beatriz entendeu. Ricardo entendeu. E todos colheram. Robert não entendeu. E perdeu. A escolha é sua. Tem uma pergunta que muita gente faz. Posso decretar por outra pessoa? Sim. Mas tem regras. Florence ensinou. Você pode decretar pela circulação financeira de outra pessoa, mas só se essa pessoa te autorizar. Você não pode invadir o livre-arbítrio dela. Então você precisa pedir permissão. Mãe, posso fazer um decreto por você? Se a pessoa aceitar, você decreta assim. Eu agradeço pela circulação divina de R$10 mil na vida da minha mãe. E repete pelos 21 dias. Florence documentou casos de filhos que manifestaram dinheiro para pais, esposas que manifestaram para maridos, irmãos que manifestaram para irmãos. Mas sempre com autorização, nunca à força. Porque decreto forçado não funciona. Ele precisa de consentimento energético. Antônia, depois que manifestou R$1 milhão, fez o decreto para a irmã, com autorização. E em 18 dias, a irmã recebeu uma herança inesperada. O decreto funciona em rede. Quando você aprende, pode ensinar e multiplicar. Uma última coisa antes do final. O que fazer depois do dia 21? Florence ensinava. Continue. Não pare. Mesmo depois que o dinheiro vier, continue decretando. Por quê? Porque o decreto não é só para trazer dinheiro uma vez. Ele é para manter o canal aberto. Antônia continuou decretando por anos. E a vida dela virou uma sucessão de milagres financeiros. Não só uma vez, constantemente.
Ela tinha entendido o segredo. Decreto não é ferramenta de emergência. É estilo de vida. Florence fazia decretos todo dia até o dia em que morreu. Ela acordava e decretava, não porque precisava, mas porque sabia que palavras constroem realidades. E ela queria construir uma realidade de abundância constante. Você pode fazer o mesmo. Decretar 21 dias para resolver a emergência. E depois continuar decretando para viver em abundância permanente. Se você chegou até aqui, preciso te falar uma coisa. Esse vídeo chegou até você por um motivo. Florence dizia que informação espiritual viaja em ondas de sincronicidade. Se você está assistindo isso agora, é porque seu nome estava na frequência certa para receber. Mas receber a informação não basta. Você precisa honrar a informação. E honrar significa duas coisas. Primeira, aplicar, começar hoje. Segunda, circular. Se esse vídeo te serviu, ele vai servir alguém que você conhece. E quando você compartilha sabedoria, você ativa a lei da circulação que Florence tanto falava. Energia que circula, multiplica. Energia que você guarda, estagna. Então, se você realmente quer que o decreto funcione na sua vida, comece honrando ele. O botão de Super Thanks ali embaixo não é só um apoio. É você dizendo para o universo, eu valorizo essa sabedoria. E quando você valoriza, o universo te valoriza de volta. Simples assim. Florence ensinou que gratidão é moeda espiritual. E moeda espiritual compra milagres físicos. Você não está dando dinheiro para mim. Você está ativando a circulação na sua própria vida. Cada real que você dá em gratidão, volta multiplicado em oportunidade. Isso não é crença, é lei. A lei da circulação divina. Agora eu quero saber. Você vai fazer os 21 dias? Vai começar hoje? Ou vai ser mais uma pessoa que assiste, acha interessante e não faz nada? Florence dizia, o inferno está cheio de pessoas que quase fizeram, que quase tentaram, que quase acreditaram. Não seja quase. Seja completo. Comenta aqui embaixo o valor que você vai decretar. Não precisa ser 1 milhão. Pode ser o valor que você precisa. Agora, R$1.000, 10 mil, 50 mil, 200 mil, comenta o número. Por quê? Porque quando você declara publicamente, você ativa testemunhas espirituais. E testemunhas espirituais seguram o compromisso por você. Florence chamava isso de decreto público. E ele é 3 vezes mais poderoso que o decreto privado. Então vai, comenta o valor e volta aqui no dia 22 para contar o que aconteceu. Eu vou estar aqui esperando, porque eu sei que vai funcionar. Sempre funciona. Quando você faz certo. Florence Scovel morreu em 1940. Mas antes de morrer, ela deixou uma mensagem final em seu diário. Ela escreveu: se alguém encontrar esses ensinamentos depois que eu partir, saiba que não há morte, apenas transformação. E essas palavras que ensinei não morrem comigo. Elas vivem em cada pessoa que as pronuncia. Você que está lendo isso. Agora, você é minha continuação. Você é a prova de que consciência não morre. Ela apenas se expande. Então pegue essas 9 palavras. Eu agradeço pela circulação divina. E continue meu trabalho. Manifeste, prospere e ensine outros a fazer o mesmo. Porque abundância não é destino de poucos. É direito de todos. Mas só recebe quem decreta. Você tem o decreto. Você tem as instruções. Você tem os exemplos. Agora você tem uma escolha: começar hoje ou continuar na mesma situação. A escolha sempre foi sua. Sempre será. Mas saiba disso. Daqui a 21 dias, você vai estar em um lugar diferente. Ou financeiramente, ou emocionalmente, ou espiritualmente. A mudança é inevitável.
A única pergunta é: para qual direção? Para cima ou para baixo? Para frente ou para trás? Antônia escolheu para cima. Sebastião escolheu para frente. Beatriz escolheu a transformação. Ricardo escolheu a proteção. Robert escolheu a desistência. E cada um colheu exatamente o que escolheu. Então, escolha agora. 3 vezes ao dia, por 21 dias. Eu agradeço pela circulação divina. E deixa o universo fazer o resto. Ele nunca falha, nunca falhou, nunca vai falhar. O decreto é a chave. Você só precisa girar. E a porta se abre, sozinha.